Hoje eu chego aqui muito triste, solidário com os bilionários em dólar. Dia difícil. Bilionários em dólar, univos. Porque é o seguinte, tem 3.428 bilionários no mundo. Então tem uma lista dos bilionários que começa do mais rico ao mais pobre. Quem mais pobre? O cara tem 1 bilhão, entrou agora na lista, tá achando que é bacana, porque tem mais do que o outro que tem 900 milhões de dólares. Aí ele tem 1 bilhão. Ele acordou hoje meio deprimido. Por quê? O Elon Musk amanheceu com 1,4 trilhão de dólares e você precisa juntar os 1.142 bilionários mais pobres do mundo, tadinho, para dar um Musk. 1.142 bilionários em dólar. Então, você, 11.999.592.100, você se juntou 1 bilhão, quiser escrever, não sei se vai ter muita gente escrevendo, mas se tiver algum bilionário em dólar ouvindo a gente, pode escrever. Se você tiver uma dívida bem alta, também pode escrever. Eu acho que vai ter mais gente com dívida do que bilionário ouvindo. Mas 1.142 bilionários mais pobres do mundo para juntar a fortuna do Elon Musk. Eu tinha falado que ele amanheceria a segunda-feira, né? Como mais rico que os 5 bilionários mais ricos do mundo seguintes. Na verdade, são mais do que os 6 mais ricos seguintes. Você pode chegar no sétimo, o sétimo passa um pouquinho da fortuna do Elon Musk. Então, se você pegar o Bernard Arnault, que é o dono da Louis Vuitton, né? Da LVMH, aí, pô, ele tem 171 bilhões de dólares, porque quem é esse cara atrapalhando a conta? Mas é uma coisa curiosa o que aconteceu. Eu vou falar dessa operação, mas sobretudo do personagem Elon Musk. A revista Harvard Business Review, ela fez uma pesquisa recente, e isso vale para você. Você pode ser um pequeno empreendedor, não importa, vale para você. O que a Harvard Business Review fez? Ela estuda negócios, é uma revista muito importante e estuda negócios. Na verdade, ela publica pesquisas importantes da área de negócios, úteis para a área de negócios. Então, ela pegou e classificou os empreendedores, aqueles que montam coisas, que fazem coisas, que lideram uma empresa, não importa de que tamanho, tá? Mas eles são movidos por 4 forças. 4 forças. Uma, eles chamam de coração. Ou seja, é a paixão pelo negócio, é a visão, é o sentimento de ter um propósito, é manter a energia numa determinada missão, é coração. O outro é a inteligência, é um outro vetor. Porque o camarada tem um conhecimento técnico profundo, tem uma capacidade analítica importante, compreende o mercado, estuda muito e tal. Então tem a coração, tem a inteligência, tem a coragem. Ele tem tolerância para o risco, ele toma decisão mesmo quando ele está vendo que o cenário é difícil, tem disposição para perder. E tem um outro elemento, um outro vetor importante, que é sorte. Sorte. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Então, ninguém é só uma coisa. Não dá para você... eu sou só coração. Não vai. Eu sou só inteligência. Não vai. Então, tem uma mistura. Mas a publicação, nesse estudo publicado na Harvard Business Review, 65% dos empresários do mundo que foram entrevistados, eles são dominantes em coração. Então, o que move a maior força, o maior vetor é visão, paixão, ficar no negócio, insistir, porque é aquilo mesmo e tal. Então, isso é muito importante. 65%, isso é a força dominante. 20% a força dominante é a inteligência. Não significa que o cara do coração não é inteligente, não, mas é que esse é o cara mais racional, aquilo que eu falei, conhecimento técnico profundo, capacidade analítica, tal, é 20%. 10% é o corajoso. Não quer saber, vamos. E 5% você encontrou o verdadeiro domínio na sorte. Ninguém, como eu falei, é um tipo só. O
O Musk, ele é uma mistura de coração, muita coisa do coração, essa coisa de paixão, visão, eu vou fazer, é o carro elétrico, eu vou mandar foguete que volta e tal. Inteligente, extremamente inteligente. Corajoso, também corajoso. E tem uma sorte dos diabos. É impressionante, ele tem tudo. Tem uma sorte dos diabos, e nós vamos ver aqui. Aí teve um outro estudo que foi feito pela Escola de Negócios do MIT, dos Estados Unidos. E aí é interessante. Disseram assim, as empresas mais bem-sucedidas, as mais longevas, as que vão ter mais sucesso, elas trabalham com 3 tipos de líderes. Mas os 3, tá? Os 3, não é um ou outro. As que mais... Não significa que se não tiver os 3, não vai. Mas quanto mais você puder reunir esses 3 talentos, melhor. Então, obviamente, esses talentos não vão estar numa mesma pessoa, vai estar num grupo. Um é o cara que é um empreendedor, é o Musk, é um empreendedor. Ele tem uma ideia, ele quer fazer, ele questiona, ele recusa a ideia, olha, a gente faz assim, não tem faz assim, vai ser do meu jeito. Só que é um problema é que ele é tão determinado, que as ideias dele são tão fixas que cria o caos. O camarada é um empreendedor cheio de força e tal, mas ele é meio destruidor do negócio. O Jobs era isso. O Steve Jobs era isso. Ele tinha ideia, ele era insuportável. Insuportável. A biografia do Walter Isaacson sobre o Steve Jobs mostra isso com uma clareza extraordinária. Ele era chato, ele foi expulso da empresa dele. Vai embora, depois chamaram de volta, porque começou a faltar essa força. Mas esse é o Jobs. Aí tem o cara que é o facilitador. Facilitador é o sujeito que ele ajusta as coisas, remove os obstáculos, coordena, faz sentar, vamos resolver, protege o empreendedor. Calma, o cara é bacana, tenha paciência, fala a linguagem da organização, mas ele não produz nada. Não é que ele não produz, ele não gera, ele é um camarada que harmoniza o ambiente. Tem que ter esse cara. Aí tem o que eles chamam de arquiteto. Esse arquiteto, ele quer montar as estruturas, as caixinhas. Você faz isso, eu faço aquilo. Ele não é um facilitador no sentido de que ele não é harmonia, ele quer organizar. Então, as empresas mais bem-sucedidas têm os 3. O Musk não tem esse negócio do facilitador, não tem essa história do arquiteto. O negócio dele é empreender. Então, só dá pau. Tudo nele dá confusão. Então, ele montou uma empresa de inteligência artificial chamada XAI. Todos os 11 cofundadores dele foram embora. Eles não aguentaram o cara. Ele é insuportável. Olha que coisa interessante. Aí ele montou a Tesla e era o tempo inteiro conflito com o conselho de administração. Porque é do meu jeito, vai ser, eu sou acionista, eu vou e tal. Ele montou a OpenAI, saiu, porque deu briga. E aí ele brigou com o Sam Altman, teve uma guerra na justiça, até outro dia a gente estava noticiando, foi uma briga, tudo na briga dele. SpaceX também é briga, tudo nele é briga. O Isaacson, que fez a biografia do Jobs, também fez a biografia, aliás, do Leonardo da Vinci, do Franklin, do Benjamin Franklin, fez também do Elon Musk. Entrevistou 129 pessoas. E ficou 40 horas com o Musk. 40 horas com o Musk. O livro é um pouco criticado. Se você ler o livro, você vai admitir que a crítica é válida. Parece que ele comprou o Musk, sabe assim? Comprou, eu digo, ele assumiu que a visão do Musk era a visão mais adequada para fazer um livro sobre o Musk. Então ele não fez um livro sobre o Musk, ele fez um livro comentado meio que do Musk. É diferente do livro do Jobs, é um pouco diferente do livro do Jobs. Mas o fato é que fica claro lá esse perfil empreendedor e meio confuso e tal, é que no livro ele é um pouco tolerante nessa interpretação. Mas é isso, o Jobs é isso. Ele, como eu falei. Agora,
Olha que interessante. O Elon Musk, eu falei que ele é coração, visão, que ele é empreendedor, mas que ele não é um facilitador, tal. Mas ele tem um troço de uma formação que é assombrosa. Ela é muito diferente. Por exemplo, o Jobs, ele não tinha formação técnica. Ele não sabia programar. Não sabia. Ele não tinha a menor ideia. Ele tinha um cara, que era o sócio dele, o Wozniak, que era engenheiro. É o cara que fazia as coisas. Ele era um designer, ele era um visionário. Mas ele não entendia. Ele não podia chegar e sentar no computador e fazer. O Gates era Bill Gates era um programador importante, mas ele não tinha conhecimento de física, não conhecia engenharia de hardware. O doido do Elon Musk, quando eles estavam desenvolvendo o motor de um foguete dele, ele revisava os códigos e as equações. Ele revisava. Então, ele tem um conhecimento que é um absurdo, que faz dele empreendedor, mas faz dele também um técnico de conhecimento raro. E aí entra o troço que eu falei da sorte. Aí eu listei aqui a lista de sortes que esse homem deu. Realmente, gente, é impressionante. É impressionante. Ele é abençoado. Abençoado. Teve uma vida difícil. Teve um pai complicado. A história, isso sim, no livro do Isaacson você vê com muita clareza. É um sobrevivente emocional. Mas ele monta um guia de cidades, que é o Zip 2, e era no momento exato que os jornais estavam se digitalizando. Aí, a Compaq compra a Zip 2 por 307 milhões de dólares. Ele montou do nada, ele não tinha nada de economias. Montou um negócio, sentaram lá, fizeram um negócio de uns mapas, uns diretórios de negócio, um negócio bem... Não é tosco, né? É criativo, mas... E aí, a Compaq comprou antes da Nasdaq começar a cair. Isso foi em 99. Se ela esperasse 6 meses, não é que ela ia pagar 300 milhões de dólares, teria pago 100 milhões de dólares, 80 milhões de dólares. Se ela esperasse, aliás, se ela esperasse um pouquinho mais ainda, em vez de 6 meses, esperasse um ano, a Zip 2 teria falido. Falido, quer dizer, o negócio chegou no momento certo. Aí ele pega a parte dele, que era 22 milhões de dólares, desse total aí de 300, e põe 12 num banco digital. 12 milhões de dólares num banco digital. Para você fazer transferência de dinheiro pela internet e tal. E tinha um monte de empresa que fazia isso. Mas ele criou. E começou um processo de consolidação. De repente a empresa faz uma fusão com uma outra, vira PayPal e tal, aí o eBay compra a PayPal por 1,5 bilhão de dólares. Então o cara sai de 307 milhões de dólares, para ele foi 22. Aí ele vende o PayPal por 1,5 bilhão de dólares, isso e recebe 176 milhões de dólares. Mas olha que coisa fantástica. Então ele sai de 22 milhões de dólares em 99. Em 2002 ele tinha 176 milhões de dólares. É fantástico. Sorte. Se o eBay esperasse 6 meses, a PayPal teria quebrado, porque ela estava queimando dinheiro. Deu sorte. Aí ele pega e investe em 2004 6 milhões de dólares na Tesla. Era uma startupzinha. Carro elétrico era uma piada em 2004. Hoje tem gente que critica carro elétrico. A gente tem desafios brutais do carro elétrico. Não que ele não seja uma tecnologia incorporada, mas tem um monte de carro elétrico por aí. Mas a gente ainda tem um monte de discussão. Não é uma unanimidade. Mas aquilo era piada. Bateria era cara. Gasolina era barata. Ninguém queria carro elétrico. Aí ele construiu um carro caro. Custava 100 mil dólares. Tal do Roadster. Aí... 2008, 4 anos depois, estava falindo a tal Tesla. Estava quebrando. Ele tinha dinheiro para 3 meses. Ele ia perder tudo. Aí o governo Obama, olha isso, gente, se não tem a ver com sorte. O governo Obama, não porque ele conhecesse o Musk, não era nada disso. Ele começou a perceber que tinha que fazer um investimento em energia renovável, porque o mundo foi para esse negócio de energia renovável. Aí ele resolveu aportar dinheiro em energia renovável. Foi lá, o Departamento de Energia dos Estados Unidos aprovou um empréstimo de
quase $500 bilhão para a Tesla e outras empresas, naturalmente. Era 7 vezes o tamanho da Tesla naquele momento. Então, a Tesla iria falir, Musk iria perder tudo. Aí apareceu. E mais, além disso, para vender o Tesla, tinha um crédito fiscal de $7.500 do governo. Então o carro dele ficou competitivo, porque tinha um crédito, um subsídio. Hoje ele questiona um monte de subsídio e tal, mas ele é o rei do subsídio. Rei. E mais, as empresas precisavam de créditos de carbono e tal, por causa de emissão. Então a Fiat pagou $2 bilhões para a Tesla para pegar os créditos da Tesla para ela. Não por carro, por crédito. Bom, aí ele pega o lucro da Tesla, né? Pega o dinheiro que ele tinha e tal, e funda, não foi simultâneo, funda, ainda tinha Tesla ali no começo, funda a SpaceX. Eu falei aqui que os foguetes custavam uma bica para decolar, tinha lançamento que custava $1 bilhão e acabava, jogava no lixo e tal. Ele conseguiu reduzir o custo dos lançamentos. Mas ele foi fazer o primeiro lançamento, que foi o Falcon 1, cujas contas ele revisou. O foguete falhou o lançamento em 2006. Fez o segundo lançamento, falhou o segundo lançamento. Fez o terceiro lançamento, falhou o terceiro lançamento. Aí a SpaceX tinha dinheiro para 5 lançamentos mais. 5. Aliás, tinha para 5. 3 falharam. Ele tinha dinheiro para 2 lançamentos. Você entendeu? A Tesla tinha dinheiro para 3 meses. Volta no tempo. Tudo nele foi batendo no limite. Nessa hora, a NASA contrata a SpaceX para fazer voos para carregar a estação espacial, não sei o que, dá $1 bilhão e 600 milhões pro cara. Isso salvou a SpaceX. E aí, claro, depois os foguetes começaram a funcionar. Então, esse cara, ele tem uma sorte, naquela classificação que eu falei da Harvard Business Review, que ele é uma figura coração e o caramba. Mas, pô, olha a sorte dele. Olha a sorte dele. Não dá para atribuir a sorte, porque ele estava fazendo as coisas certas, ele não estava fazendo coisas, né? Ele não estava vendendo sanduíche enquanto as pessoas estavam fazendo isso aqui. Ele estava nessa indústria. Mas vendeu a Zip2 antes da bolha, vendeu a PayPal antes da bolha, teve a Tesla salva pelo governo Obama, a SpaceX foi contratada pela NASA e agora ele faz o IPO da SpaceX num momento de otimismo também. Porque a SpaceX, pelo cálculo que havia do mercado antes, há um tempinho, ela valia $180 bilhões. Esse era o valor da SpaceX. E ela vale agora 1,7. E o quebrado é 50, 70 milhões de dólares. Então é uma coisa incrível o que a gente está vendo, né? É um sujeito que é extremamente inteligente, profundamente polêmico. Essa história do empreendedor é uma forma de você esconder quase um maníaco, né? E que cria um ambiente hostil. Mas a pergunta que eu queria deixar. Você acha que o mundo é um lugar melhor ou pior com um cara como o Elon Musk, né? Aí tem gente que tem ódio do Elon Musk. Mas são as mesmas pessoas que têm raiva das redes sociais por causa da polarização, que têm raiva da internet por causa da desinformação, mas que poderiam ter raiva dos automóveis por causa dos acidentes, poderiam ter raiva do avião por causa da guerra, poderiam ter raiva da energia nuclear por causa da bomba também. Agora, você pega o lado negativo das coisas, mas nenhuma invenção, nenhum achado, nenhuma contribuição científica, nenhum avanço tecnológico é só uma coisa ou só a outra. Quer dizer, a internet é a informação, rede social é a integração, né? Não há dúvida que a energia nuclear é energia limpa. Não há dúvida. O mundo hoje está fazendo investimento em energia nuclear para a geração de energia com baixo nível de resíduo. Só que tem o outro lado disso. Toda tecnologia tem um subproduto que pode ser bom, pode ser ruim. Você não teria a Segunda Guerra. Você pega os bombardeios, a destruição das grandes cidades, é resultado do trabalho do Santos Dumont, dos irmãos Wright. Sem eles não teria bombardeio, né? Mas então a gente vai ser contra agora o avião, né? Então a gente vai ter uma opinião sobre o Musk, assim, né? Isso aí é um idiota. Ele está falando que vai botar 1 milhão de pessoas em Marte.
Ele tá falando um monte de coisa. Tudo parece loucura, mas também parecia loucura o carro elétrico. Então, o duro é que vem num pacote que ele não é o Tony Ramos, né? Simpático, bacana, que fala daquele jeito. Olha, vou dizer para você. Ele não é assim, ele é insuportável. O Trump não aguentou ele. Quer dizer, o Trump não aguentou ele. E o Trump ficou vendo, deu um poder para ele, ele fez umas bagunças no governo americano, começou a fazer, vocês viram, todo mundo acompanhou. O cara foi demitido, porque ele achava que ele era mais bacana que o Trump. Ele aparecia com o filho nas costas, do lado do presidente. O filho questionando o Trump se o Trump mandava no pai dele. Hein? Ele chegou a mandar, o filho do Musk mandou o Trump calar a boca. Mandou o Trump calar a boca. Aí o Trump, meu, gente, tudo tem limite na vida. Você sai daqui com seus trilhões, seu trilhão, né? Mas não dá. Então ele é insuportável. Mas ele é fascinante ao mesmo tempo. É fascinante. Como todos os caras extraordinários. São fascinantes. São caras completamente fora da curva. E eles vão ser analisados com uma frieza quando passarem para outra dimensão e não voltarem mais daqui 100 anos, 80 anos, sei lá. Aí as pessoas vão olhar para trás e vão botar ele numa categoria um pouco mais nobre. Porque todo mundo de perto, se você pegar o que se falava do Lincoln quando o Lincoln era vivo e o que se fala do Lincoln hoje. Né? Tem um livro que traz a biografia do Lincoln descrita por seus inimigos. É inacreditável. Você fala, pelo amor de Deus, cara. Então, isso é muito interessante. Como esses personagens, como ele está aqui, eles estão aqui agora, você pode tocar. Você sabe se a pele dele está com 36,4, né? Você sabe se o cabelo dele está torto, o Trump com aquela coisa amarela. Mas lá na frente você vai fazer uma análise mais fria. E esse cara é um personagem que já entrou para a história do conhecimento físico, científico, econômico, financeiro. Ele não é, eu falei que ele é tipo o Rockefeller. O Rockefeller era um financista que juntava as coisas, né? Não era um criador. Ele é isso, mas ele é um criador. Então, é uma história muito interessante que hoje teve um salto importante com a abertura de capital. Queria falar um pouco deste personagem e deixar essa classificação, né, dos empreendedores que vale para você, né? Conhecer a história desses caras que chegaram lá, né, ou que estão lá no topo, vale a pena, porque independente do lugar aonde você pode chegar, não importa, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma preparação, você tem que ter uma organização para que você possa ser o mais perto da sua perfeição possível, da sua excelência máxima. E a sua excelência é onde você pode chegar. E esse cara, acho que chegou num lugar impressionante. Eu não sei se você concorda ou discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.